Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu estou deixando sempre as ministrações da igreja para que você possa acompanhar. E por falar em ministração da igreja, eu quero fazer um complemento a mais de uma ministração que eu fiz ontem à noite no culto de ceia, que se eu fosse nomear, seria mais ou menos ser rico vivendo como pobre. Veja, ontem eu li um texto que fala em 1 Efésios capítulo 1, verso 13, que diz o seguinte, aliás, verso 19, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que quer dizer isso? Nós precisamos experimentar aquilo que Deus tem nos proposto. Ora, se fala como herança, é mais ou menos como uma pessoa, imagine você ter um parente distante que é seu padrinho, te conheceu em algum momento e se simpatizou com você, vem a falecer e deixa uma herança para você. E você recebe a notícia e você continua nos seus afazeres, seus compromissos e toda uma situação do seu dia a dia e não se importa em primeiro momento com aquilo. Depois que você tem algum tempo, você vai atrás de saber qual a herança que foi deixada e de repente você percebe que ele deixou muitas propriedades, muitos bens, dinheiro no banco e você fala, poxa vida, eu deveria ter desfrutado disso antes, né? E eu não dei importância necessária para isso. É mais ou menos isso que nós vivemos na presença de Deus. E veja, eu não estou falando de riqueza material simplesmente, eu estou falando de riqueza espiritual. Deus nos deixou uma herança. E essa herança, como eu dizia ontem, ela é possível porque Cristo morreu em nosso lugar. E por isso ele deixou um testamento para nós, uma herança, como algo que nós temos que desfrutar. E nós estamos tão preocupados no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, eu meditando hoje de manhã, e lembrando de um livrinho, um livreto que eu li uma vez, e veja, era no início da internet, e hoje é tudo muito à mão. Então, o que acontece? Nós temos que experimentar na mente, mas também experimentar no coração. Nós temos que nos sensibilizar, nós temos que desfrutar do conhecimento que possuímos. Às vezes a gente tem o conhecimento, é que nem a ilustração que eu dei, você tem o conhecimento de que tem uma herança, mas você ainda não desfrutou dela. E isso é muito factível, muito colocado diante de nós, por quê? Porque a internet, a tecnologia, ela nos dá essa condição de nós ficarmos tão atarefados, correndo tão para lá e para cá e sem dar importância devida àquilo que realmente importa, que é a nossa vida espiritual. Veja, antigamente, para você ter uma revelação de uma foto, você tinha que ter um filme, colocar numa máquina, tirar aquele filme, mandar para revelar, e só a luz trazia à tona a revelação daquilo que você tinha. Hoje é tudo muito à mão. Você não tem essa dificuldade e esse trabalho. Então nós temos que começar a entender isso. E Jonathan Edwards, ele descreve isso muito bem numa das suas mensagens. Ele tem uma mensagem intitulada, deixa eu só achar aqui, Uma luz divina e sobrenatural. Então ele dá essa ideia. E ele fala que é mais ou menos como mel. Você tem o conhecimento que ele é doce, mas se você não experimentá-lo, você não vai saber o quão doce ele é. Ou seja, você conhece, mas pode não desfrutar. E isso talvez é o que está acontecendo muito conosco no nosso dia a dia hoje. Nós temos o conhecimento, temos até uma teologia, temos muita material. Eu sempre falo que antigamente, para você ter a fita de um pregador, você tinha que comprar uma fita cassete, era caro, você não tinha acesso a muitos livros, era tudo muito caro. Hoje é tudo muito à mão, você dá um Google, está tudo muito disponível, mas a gente tem o conhecimento, a gente tem a carga de informação, mas não tem o experimento, você não vivencia, não experimenta a vida que Deus está te propondo. Então, o texto ele é muito claro. Paulo ele ora para os Efésios pedindo que Deus ilumine o vosso coração, não a vossa mente, o vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento.
qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, ou seja, desfrutar daquilo que Deus está colocando diante de nós. Deus tem algo tremendo, coisas maravilhosas, nós precisamos passar a experimentar, nós precisamos vivenciar as bênçãos de Deus, nós precisamos vivenciar os milagres de Deus na nossa vida, o suprimento, a cura, a transformação. Nós temos que ter isso em nós. Mas isso só é possível como numa revelação antiga. A luz tem que brilhar. Por isso que Paulo fala, iluminar os vossos corações. Os vossos corações, para que vocês passem a experimentar, não ter somente o conhecimento, mas o experimento, a experiência de vida com Deus. E eu te pergunto, que tipo de experiência você tem vivido com Deus? Ou a sua vida é uma monotonia, que você vai aos cultos domingo, ouve uma palavra, volta para casa e não há experiência no seu dia a dia. Deus quer se manifestar, Deus quer se revelar. Por isso, a minha oração é a mesma de Paulo, que dele ilumine os vossos corações, para que vocês possam entender o chamamento e a riqueza da sua herança nos santos. E veja, esse mesmo texto mais à frente diz que nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo, ele colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ele deu isso à igreja, ele deu este poder. Nós temos que vivenciar. Portanto, nós muitas vezes, como eu disse no início, podemos ser ricos e estarmos vivendo como pobre, porque não estamos desfrutando da herança que Deus nos deixou. Amém? Pense nisso, medite e deixa Deus revelar-se a você. Experimente viver as experiências que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.